Fala, minha família, mais um Pod Dutra e hoje mais especial, estamos com uma craque do futebol feminino. Hoje no Fluminense vocês vão descobrir toda a história dela, a trajetória. Fala, Cacau. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Pô, até que enfim, né, cara? A gente tá muito tempo tentando gravar. Pô, bacana. É verdade, é verdade. A Cacau, né, já recebe, né, algumas parcerias, né, da minha assessoria, por isso que a gente tem esse network. Né, mas eu sempre que vou pedir para ela vir aqui no programa, surge alguma coisa, um imprevisto, enfim. Vida de atleta, vida de atleta. Vida de atleta é assim. Corrido. Mas, muito obrigado. Obrigada a você. É um prazer. E assim, para quem já te acompanha, né, e o pessoal que não te conhece ou que vai conhecer a partir de agora, conta um pouco do teu início, né, da onde você é, como é que surgiu essa ideia de jogar bola, fala comigo. Então, eu sou paulista, né, paulistana de São Paulo, nascida e criada em São Paulo, e eu, né, sempre o início eu começo falando que quando eu era criança, eu não sonhava em ser uma jogadora de futebol, porque na minha época, até existiam jogadoras que né, uma geração mais velha que eu, já jogava futebol. Temos aí Cici, Formiga, as pioneiras, né, do futebol feminino. O futebol feminino também foi proibido durante 40 anos no Brasil, então tem uma longa história, né, por trás do meu começo também. Então, quando alguém me perguntava quando eu era criança, eu lembro, assim, vagamente as pessoas perguntando o que você quer ser quando crescer. A gente sempre escuta todo disso. mundo alguém já fez essa pergunta pra gente quando era criança. E eu nunca falava jogadora de futebol, porque assim, eu até chutava bola, gostava de jogar, meu pai nunca me proibiu, que isso também foi um ponto muito importante. Mas na época que eu era criança, futebol não era pra mulher. Era isso que se escutava. Futebol não existe, pô, não tem futebol feminino. Futebol, menina não joga bola. Na escola era bola de futebol pros meninos e bola de vôlei pras meninas. Era sempre assim. Então eu acabava jogando com os meninos. Eu jogava na rua, Meu início, assim, eu jogava futebol na rua com os moleques. E era sempre aquela coisa, né? Ter que provar que jogava bem, os moleques não deixavam jogar. Era sempre assim. E aí passei, assim, minha infância inteira, tipo, praticando outros esportes. Andei de skate. Depois, na minha adolescência, acabei até surfando. Fiz capoeira durante muito tempo também da minha adolescência. Faltava um cordão, assim, pra eu ser professora. Gostava muito de capoeira, envolvia também com música, tipo, instrumentos, tocava bastante instrumento de percussão, principalmente na escola de samba. Enfim, tem uma longa história. E o futebol voltou pra minha vida quando eu já era adolescente, já nos meus últimos anos do ensino médio. Eu jogava, né, comecei a jogar futsal num time de meninas da minha escola. No segundo, acho que faltava 2 anos para acabar o ensino médio. E aí foi aí que eu comecei a disputar campeonatos de futsal feminino, junto com as meninas, né? Aí eu voltei a sonhar com isso, né? O meu pai sempre jogou bola comigo, sempre me incentivou. Mas era uma coisa que não era viável, porque você não tinha uma escolinha de futebol feminino, você tinha que jogar com os moleques. Então, era muito difícil, né, na época. Então, quando eu tava, né, nessa época da escola, jogando, disputando campeonatos, aí outros times de futebol feminino, que eram poucos, mas existiam em São Paulo, os times de faculdade, os times de prefeituras, São Caetano, São Bernardo, sempre existiu, né, o futebol feminino nesses lugares. Aí um treinador, que é o Cello, que até hoje ele é treinador do futebol feminino, ele viu a gente, viu lá o nosso time e fez uma proposta pra gente oferecer uma bolsa de estudos na faculdade. Isso era no ano de 2004, se não me engano, 2003, 2004, faz muito tempo. Aí foi o início da minha carreira começou assim, uma bolsa na faculdade, foi a primeira coisa que eu ganhei com futebol. E foi aí que eu comecei a ver isso como um sonho. Pô, tô ganhando uma bolsa de estudo, tipo... Aí eu comecei a virar atleta. Foi nessa, tipo, com 17 para 18 anos, que eu comecei a treinar todos os dias. Realmente focar alimentação, nisso, que aí você... É isso que eu quero. Aí, tipo... conciliar, né, a faculdade com o esporte, que é muito difícil, a gente tem que treinar e fazer academia e, enfim, cuidar do corpo, dormir cedo, se hidratar. Começa uma vida de atleta, aí mudou completamente a minha vida, mas era isso que eu queria, né, e aí esse foi o meu início, assim. O básico, no resumo, porque tem tanta coisa. Tem muita coisa. Aí, a partir daí, eu joguei em diversos clubes no meu começo ali, joguei na Uni Santana, aí tinha uma parceria, era sempre assim, uma faculdade, parceria com
Com um clube. Uma cidade, ou então com um clube. E aí foi indo. Foi assim que eu. Foi assim o meu começo. Eu joguei no São Caetano. Aí joguei depois em Salto, interior de São Paulo. E aí tinha uma parceria com o Palmeiras, a camisa do Palmeiras. Aí depois eu tive uma oportunidade de ir pra Espanha. Joguei na Espanha durante uma temporada. Depois voltei, fui outra temporada pra lá depois. 2009 eu joguei, tinha uma passagem pelo Corinthians. Aí 2010 eu fui pra Portuguesa. 2011. E assim, tudo isso, o meu primeiro salário, né, voltando, o meu primeiro salário em São Caetano, que foi em 2005, era R$300. Eu sempre conto essa história porque é legal de falar. Trezentão. R$300. Em 2005, pelo São Caetano, a gente recebia, não era um salário, era uma ajuda de custo, tinha bolsa na faculdade mais R$300. E era pra geral. Tipo, todo mundo ganhava isso, que vinha da prefeitura de São Caetano. E aí, a partir daí, a gente, eu fui me desenvolvendo como atleta, também indo para outros clubes, e aí ganhando um pouquinho mais, e aquela coisa, ia subindo um pouco mais o salário. E era sempre contrato, né? Nunca fui ser profissional só no Corinthians mesmo, depois de muitos anos. 2011 eu joguei no Centro Olímpico. Aí 2012 também no Centro Olímpico. 13, São Caetano. 14 eu fui pro Kinderman, que daí eu disputei a minha primeira Copa do Brasil. Pelo Kinderman, que é de Santa Catarina. Morei lá, tudo. Aí 14. Aí 15, Ferroviária, que foi onde eu ganhei meu primeiro título importante, que foi a minha primeira Libertadores, na Colômbia. Pela Ferroviária, que a Ferroviária, né, é um dos times pioneiros no futebol feminino, existe há muitos e muitos anos também, tá aí no cenário brasileiro. 2016 surgiu o Corinthians Audax, que era uma parceria do Audax com o Corinthians, onde eu joguei 2 anos, que foi 2016, 2017. Aí eu comecei Aí, a partir dali, eu ganhei muitos títulos, que eu fiquei 6 anos no Corinthians, né? 2018, o Corinthians separou do Audax, aí virou só Corinthians. Aí ali eu fui campeã da Copa do Brasil, depois Libertadores, enfim. Inclusive, eu tô vendo que tem tatuado aí. Tem aqui, ó. Tem registrado aqui pra sempre meus títulos. Top. Top demais. Aí no Corinthians foram 3 Libertadores, né? Já tinha sido uma com a Ferroviária. 3 paulistas e 3 brasileiros. E uma Copa do Brasil, que foi também pelo Audax, que a gente tava ainda nessa parceria com o Audax. Depois eu fui 2 anos pro São Paulo. Eu joguei no Corinthians até 2021. Depois eu fui pro São Paulo, 22 e 23. E agora tô no Fluminense, né? 24. E agora 25, renovei esse ano com o Fluminense. Tô aqui. Inclusive, né? Todo mundo que acompanha o programa sabe que eu sou tricolor. Saudações tricolores. E depois eu vou falar desse presentão aqui, ó. Bem, tá aqui ó, na mesa, tá? Depois eu vou falar um pouco mais. Cara, mas muito bacana, né? Porque, assim, o futebol feminino, né, nunca teve um espaço, né, só dele. Sempre tendo que dividir atenções com o futebol masculino ou com outros esportes, né? E você vê, né, que as meninas, você citou Formiga, Marta, né, que são as principais porque, né, rodam o mundo inteiro, reconhecidas com bola de ouro, com atuações pela seleção, enfim. Mas ver outras pessoas, né, que geralmente muita gente não conhece, mas que briga por isso, né? Quem é do futebol feminino sabe, entendeu? Então, com certeza, você querendo seguir, né, outros caminhos dentro do futebol feminino, ou falando isso, com certeza vai ter o total respeito, né, de quem conhece. Você falou, né, da Espanha. Você chegou a jogar contra Real Madrid, Barcelona, lá no início? Eu joguei. No meu primeiro ano, eu joguei a 2ª divisão. Pra você ver, em 2009, o futebol feminino na Espanha, ele já era melhor desenvolvido do que aqui no Brasil. No Brasil. Ele já tinha 3 divisões lá. A primeira e já era pontos corridos. Já tinha mais de 20 clubes e já era pontos corridos a primeira divisão. Então lá eu joguei a primeira passagem minha, eu joguei a 2ª divisão pelo Cáceres feminino. E aí na minha segunda passagem, em 2009, eu joguei pelo Extremadura feminino, que era um time que tinha acabado de subir. E aí eu tive uma oportunidade de jogar contra o Barcelona, que era um time que tinha acabado de subir também. Jogou a 2ª divisão e ganhou, subiu. E eu lembro, assim, pô, pra mim era, cara, um sonho, assim, jogar contra o Barcelona. Pô, primeiro, né, tô na Espanha, vivendo uma puta experiência em outro país, de
conhecer e falar outro idioma, conhecer outra cultura. Pra mim foi muito, muito, muito bacana essa passagem minha na minha carreira. Foi incrível, assim. E jogar contra o Barcelona, pô, pra mim foi... E ainda empatamos em casa com elas. Pô, aí, ó. Aí sim. Aí O empate pra nós era vitória. Hoje em dia, nem empate nem consegue arrancar lá. Nossa, agora não. Agora o Barcelona é referência, né, no futebol Muito feminino. desenvolvido, né? Ganhou Champions, enfim. Mas já tem, assim, já tem algum torneio hoje que junta, né? Campeão da Libertadores, igual é o masculino, né? Que gera um Mundial, um Intercontinental. Tem esse torneio Então, hoje? não. Eu não vejo futebol, por exemplo, um Barcelona feminino hoje contra um Corinthians, Então, contra um Flamengo, um Fluminense, não vejo. faz alguns anos, já teve aí um Mundial, mas é aquela coisa, tipo, não é um Mundial da FIFA, que inclusive o São José, que é uma equipe que o futebol feminino, que sempre existiu, que é uma equipe pioneira também no futebol feminino, o São José ganhou um Mundial há não sei quantos anos atrás, enfim, há muitos anos atrás. Mas assim, não é um mundial conhecido pela FIFA, né? O que não torna. É igual o mundial do Palmeiras, que falam que o Palmeiras ganhou. Opa! Só que aí, ó. a polêmica. Opa, a polêmica aí. Então, tipo, o futebol feminino ainda não existe um mundial oficial da FIFA. Mas faz alguns anos que estão querendo fazer. Pelo menos um projeto já deve ter. Então, falta botar em prática. prática. Faz tempo que estão falando. E eu falei, caramba, eu vou parar de jogar e não vai ter um Mundial. Sempre foi o meu sonho ganhar o Mundial. Fazer essa promessa, Cacau, só para de jogar quando tiver o Mundial Feminino, hein? Vambora. Vamos arrumar isso aí, FIFA. Pelo amor de Deus. Não, então, mas até é bom falar nisso, porque aí você vê que, assim, a FIFA é gigantesca, né? As ligas são gigantescas, e mesmo assim, até hoje, em pleno 2025, não tem um campeonato mundial, que é algo que deveria ter já há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e não tem. Então, qual é o ponto principal que você acha que até hoje falta, né, para desenvolver cada vez mais o futebol feminino? Cara, são muitas coisas, né? Eu acho que, primeiro, depende do país também. Você vê que em outros países não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito mais desenvolvido, desde as categorias de base. Hoje em dia, o Brasil está conseguindo. Hoje está tendo, né? Tem sub-15, sub-17, sub-20, mas ainda é com muita dificuldade. Mas eu acredito que venha de algo que, culturalmente, o nosso país é um país muito machista. Sempre foi. Isso está mudando. Ao longo dos anos, isso vem mudando o futebol feminino. Até hoje a gente sofre muito com o futebol feminino, sofre muito preconceito, sempre sofreu. Mas hoje em dia é menos, bem menos. Eu posso falar com propriedade sobre isso. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol feminino, como tem outros esportes que meio que são mais esportes considerados para os homens, né? Tipo, o basquete, futebol americano, o beisebol, que são esportes. Não que as mulheres também não praticam, mas, pô, são os principais esportes. Então, o soccer, né, que é o futebol, ele meio que se tornou um esporte também muito mais para as mulheres do que para os homens ali nos Estados Unidos. Você vê que não tem tanta tradição no futebol. Então, o futebol feminino, ele nos Estados Unidos, desde as crianças na escola, as mulheres jogam futebol. E elas nunca ouviram, nunca foi proibido, por exemplo, nos Estados Unidos, igual foi aqui durante 40 anos. Sim. O futebol feminino no Brasil já foi atração de circo. Pra você ter uma ideia. E até hoje a gente sofre muito hate, o povo falando que não... Enfim, é só não assistir. Futebol é pra homem, aquela coisa toda. Ninguém liga. Aí o cara tá lá comentando, 4 horas da manhã, ninguém liga pro futebol feminino. Aí... Não, mas o cara tá lá ligando, entendeu? Não, eu consigo ver, né, isso, não só com os jogadores, mas com todo mundo que engloba o trabalho do futebol feminino. Você vê as narradoras, elas sofrem, todo dia. Eu acompanho, né, as narradoras, a galera, todo dia, e é sempre homem. Que não narra nada, não pode narrar futebol masculino, que não pode... O que tá fazendo aqui e tudo mais? Você vê que a mente ainda não... As árbitras. Os árbitros erram. Aí as árbitras erram, mas também... É mulher. Entendeu? O que essa mulher tá fazendo aqui? Então, e os caras também erram, gente. Todo mundo erra, é normal. Só que eu acho que o que falta, principalmente no Brasil, né? Claro, eu vou falar aqui do nosso país, é um trabalho desde as escolas. É um trabalho mais de educação do que só do investimento. Não é só o investimento. Claro que o investimento é super importante. Mas a educação do nosso povo
já é voltada Sim. a achar que mulher, em certas profissões, não pode estar presente. Exatamente. Então, e não é só com isso, isso não é só com o futebol. Como eu não comentei, é. é culturalmente um país machista. Porque, por exemplo, vamos supor, ó, eu tive moto durante muitos anos na minha vida. Aí uma vez eu tava de moto, andando no corredor lá em São Paulo, aí o cara parou do meu lado e falou, caramba, piloto é melhor que homem. Aí, tipo, eu olhei pra ele assim, eu poderia levar como um elogio, porque a gente já tá acostumada com isso, entendeu? Pô, você joga igual futebol. Pô, você joga melhor que ele. E era motivo de chacota, tipo... Ainda coloca assim, pô, vai lá pro meu time. É. Tipo, é porque eu não posso jogar bola, não posso jogar bem. Então, tipo assim, a mulher sempre foi medida com a régua do homem. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas. Tipo, ó, você joga melhor que ele. Ó, joga melhor que você. Aí virava zoeira. Era zoação na escola, você dá um rolinho no moleque, pronto. Que não pode, uma mulher não pode. Então, a mulher tem que ser inferior ao homem. Então, em várias áreas, não só no futebol, mas, por exemplo, igual, pilota melhor que o homem, eu olhei pra ele assim, falei, mas, tipo assim, eu pensei, qual o problema? Eu poderia levar como elogio, mas eu não levei, porque eu pensei, pô, mas por que não? Por que essa comparação? Por que essa comparação? Por que não pode também dirigir? Hoje em dia tem muitas mulheres em várias funções, né? Graças a Deus Não, também. na verdade, tinha que ser o contrário. Tá dirigindo igual homem. Porque todo mundo erra, gente. O ser humano não é o gênero. Isso aí é então, tipo assim, né, que voltando à sua pergunta. Então, eu acho que isso está melhorando. Existem projetos também que incentivam o futebol feminino. Até estava comentando aqui nos bastidores sobre a caravana do futebol feminino, Petrobras, que é um projeto que eu estou participando. Ele está passando por 24 cidades, levando a história do futebol feminino para essas cidades. Isso é muito legal, porque assim, uma pessoa ali aleatória, que às vezes nem gosta de futebol, tá passando, vê lá, vê como foi o futebol feminino no começo, vê a história do futebol feminino, sim, conhece, sabe que, pô, tem... O Campeonato Brasileiro tá rolando, tá passando na TV, a pessoa às vezes se interessa, uma criança, às vezes uma menina que nem tem contato com o futebol, mas vai lá e fala, pô, se inspira naquelas mulheres que estão ali. Aí, por exemplo, nós somos jogadoras aí, por exemplo, você tem uma filha, ela vai crescer hoje em dia, ela vai ver, pô, papai, o Fluminense, você vai criar a garota... Cria esse código, né, com a criança. Pô, tem futebol feminino pra você também. A sua filha, você vai querer que ela seja tricolor. Ela vai ver que tem um futebol feminino no tricolor. Talvez ela se inspire em chutar uma bola, em ser jogadora, por conta de que no Fluminense tem o futebol feminino. Então, acho que tudo faz parte de um desenvolvimento dentro do país. E eu acredito, assim, como você falou da pergunta, né? No mundialmente, para ter um mundial, por exemplo, acho que as confederações, né, as instituições de cada país e mundial, como a FIFA, tem que organizar isso, porque, pô, já tem a Champions, tem todos os campeonatos intercontinentais, a Libertadores feminina, por exemplo. Então, existem meios que podem fazer com que isso aconteça. Outro caso, por exemplo, é também a Conmebol. A Conmebol precisa melhorar muito. Eu joguei, né, 5 Libertadores, ganhei 4. Mas, tipo, é uma instituição que também precisa melhorar muita coisa. A Libertadores, ela é um torneio. Ela é 20 dias reunido em um país ali, onde a gente fica em hotéis e aí treina ali e joga a cada 2, 3 dias. Eu acompanhei a Libertadores, se eu não me engano, acho que do ano passado. Né? E dá pra ver a diferença, porque o masculino, né, é um jogo fora, um jogo dentro. Então, você demanda o ano inteiro, você consegue ter esse calendário. Sim. E já no feminino, não. Parece que é tudo muito corrido. A pessoa joga na segunda, relaxa na terça, na quarta já tem que se concentrar e quinta já joga de novo. Tem que organizar então, o calendário, assim, sabe? Tem que ter uma organização. A Conmebol tem que melhorar isso. A Libertadores já precisa ser um torneio... não precisa ser igual no mesmo modelo que o masculino, mas que por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a luta é para que seja pontos corridos também, sabe? O futebol feminino tem se desenvolvido, tem se igualado. Hoje em dia você vê o Campeonato Brasileiro, agora tá nas semifinais, né? E eu, inclusive, tava em São Paulo esse final de semana e acompanhei o jogo do Corinthians e São Paulo, no Pacaembu. E hoje em dia não tem mais aqueles placares elásticos, aquela diferença toda de um clube pro outro, enfim. Ainda tem alguma diferença. Pra alguns, mas hoje em dia é mais fácil você ver um jogo, por exemplo, 1-0, 1-1. Né? Eu acompanhava o Corinthians, né? Eu gosto de futebol. E assim, teve uma época que o Corinthians feminino dava de 7, de 6, até mesmo no São Paulo. Sim. Era 5-0, 4. Agora,
É 1-1, é 2-1 São Paulo. Então, assim, você vê que tá se desenvolvendo isso. Sim. E até eu acredito, né? Você pode falar um pouco... Os clubes estão investindo, né? Você pode falar um pouco melhor, isso que eu ia tocar agora? Né? Com o investimento que estão fazendo, estão trazendo jogadoras gigantescas. Sim. De Copa do Mundo, artilheira, né? Como a Cris, né? Hoje está no Flamengo. Né? E várias outras estão vindo para o futebol, né? Retornando para o futebol brasileiro. E isso dá uma visibilidade muito maior. Né? E o que eu queria também te perguntar, o que você acha com esse crescimento, né, ao longo dos anos das redes sociais? Você acha que também isso ajuda ou ajudou a crescer também o futebol feminino? Porque eu vi que os clubes têm as suas páginas, né, começou a investir nisso também. E hoje em dia, com a internet, né, todo mundo conhece de tudo. Sim. Você acha que ajudou ou não? Com certeza. Eu vivi essa fase toda, né? Porque hoje em dia todos os jogos são transmitidos pelo YouTube ou por qualquer meio de comunicação. Então, hoje em dia, não tem como você não assistir, não tem como você não ver. Tá? Passa na TV fechada, passa no YouTube, passa em outros tipos de meio. Então, hoje em dia, não tem como as pessoas não ver e não saber que existe e que tá tendo campeonato, que tá tendo visibilidade. Aí tem as redes sociais, o trabalho do marketing dos clubes também. Eu lembro até hoje, quando o Corinthians Feminino criou a sua própria página. Porque era tudo do masculino. E aí criou a sua própria página. E aí era um começo muito difícil, né? Porque, milhões de pessoas seguindo a página do masculino, do clube. E aí tinha 10 mil seguidores a página do Corinthians. Hoje em dia tem mais de 1 milhão. Entendeu? Então é um Deve começo. ser uma das maiores. É uma das maiores. O futebol feminino do Fluminense também tem a sua própria página, onde está tendo a divulgação. E isso é muito legal. E fazer, tipo, collab com a página masculina, oficial. que eles falam, né? Mas não é oficial. É oficial. E eu também acredito, né? Que alguns conteúdos, ou se todos, não precisaria ter uma página só feminina. Eu acho que o clube, como se, tem que postar tudo junto. Né? Até pelo tamanho das páginas, que são as oficiais que já vêm de anos. Por exemplo, agora, né, a gente está disputando a Copa do Brasil, que é outra coisa também, que, né, voltando nisso que a gente está falando. A Copa do Brasil retornou, isso é muito importante para a modalidade, porque a Copa do Brasil dá visibilidade também para clubes que não têm muito investimento. Visibilidade e apoio e oportunidade, tipo, por exemplo, de um clube lá do Nordeste que, não classificou para o brasileiro, para ele poder jogar para ele ter uma oportunidade. E a Copa do Brasil também tem grana. Então, tipo, tudo isso é muito importante para a modalidade. A gente tá nas oitavas de final, né? E a Copa do Brasil, é um campeonato que deveria voltar. Ficou anos aí desde... Eu fui campeã da última Copa do Brasil, 2016. Aí agora retornou em 2025. Eu fiquei muito feliz, cara. E é isso, tipo, a página do Fluminense, por exemplo, vai ter jogo da Copa do Brasil, nossa, acho que é dia 18 de setembro. Então a página do Fluminense vai postar e vai chamar a torcida. Isso é muito importante pra gente. Não só a do feminino, mas o collab e a página essa união. A página do Fluminense postar que a gente vai ter jogo, que é pra torcida acompanhar, enfim. Isso aí é muito importante. Né? E também dá pra perceber os patrocínios, né? Os patrocínios hoje em dia geralmente são os mesmos, né? Do masculino. O que ajuda também, né? Até a ter um poder aquisitivo maior. E falando de patrocínio, né? Aqui no podcast, né? Quero deixar o meu grande abraço a todos os patrocinadores que confiam, que acreditam no nosso projeto. Né? Um deles é o restaurante The Garden, né? Novidade, né? Na casa. Tem lá na freguesia, tem em Vista Alegre. Você quer levar sua família, né? Sua namorada, sua esposa, seu filho, né? Num restaurante bacana. Tem espaço kids, tem eventos, tem as transmissões dos jogos, né? Então, assim, ó, acabou de chegar. O motoboy tá até aqui. Valeu, Xema. Obrigado, hein? Acabou de entregar aqui, ó. Né? Resenha, bate-papo. Tem que ter um petisco, né? Combina. Ó, tudo muito bem embaladinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ficar aqui na mesa. Agora no bate-papo não, mas quando desligar a câmera... Ó, tudo bem feitinho. Ó. Então você já sabe, né? Pega essa dica, The Garden. Né? Geralmente eu vou no de Vista Alegre. Mas vamos mandar freguesia. Eu vou lá, hein? E daqui a pouquinho, já sabe, né? A gente vai estar degustando. The Garden, tamo junto, tá? Quero mandar um abraço a toda a direção, presidência. Tamo junto.
E aí, voltando ao assunto, né? Hoje em dia, né, assim como no programa e no futebol, em qualquer área, os patrocinadores, né? Quem investe é muito importante. Mas, falando em investimento, né, você acha que é muito grande a diferença, né, do salário, né, dos salários? É óbvio que a diferença é gigante, mas você acha que melhorou um pouco do masculino para o feminino? Ou você acha que ainda falta muita coisa para tentar equiparar isso? Na verdade, assim, eu acho que eu peguei toda. Eu rui o osso, né? Então, como eu falei, Hoje meu em dia primeiro você se salário sente mais valorizada, É, como deveria ser desde o início. com certeza. Mas sempre pode melhorar. Óbvio que, por exemplo, assim, ó. São situações e situações. Por exemplo, eu tenho uma carreira extensa, eu vivi numa época que era muito difícil. Então, depois dos 30, que eu fui pegar a fase boa, realmente. Mesmo assim, eu não consegui realizar sonhos, por exemplo, comprar uma casa. Eu ainda não consegui realizar esse sonho. Por conta de que o salário não permitiu, não é ainda. Mas, assim, tem muitas meninas que vieram aí e estão muito bem, menina de seleção. E aí, pô, os salários 30, 40, 50 mil. Tem menina ganhando hoje 100 mil. Que, pô, comparado há muitos anos da minha vida que eu fiquei ganhando 2 mil reais, 3 mil reais. Durante muitos anos da minha vida. Então, hoje em dia, você vê, tem muitas jogadoras. Pô, o Flamengo é um dos times que mais investe também, Fluminense também, o Corinthians, o Cruzeiro. Os salários estão hoje muito maiores. 20, 30 mil. Óbvio que não é ainda o ideal, né? A gente vê os atletas, por exemplo, um atleta de seleção, por exemplo, ganhando 100 mil. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, uma Cristiane, né? Que atleta de seleção, a maior artilheira das Olimpíadas. De repente, vamos supor, vou dar um exemplo, ganha 100 mil. Aí isso, às vezes, um moleque de sub-17, ou um promissor em algum clube grande ganha, né? Então, ainda é uma diferença muito grande. Porém, melhorou demais, mas ainda não é o ideal, óbvio, a gente sabe. Porque o futebol feminino ainda hoje em dia, por exemplo, tá virando um produto também. Os empresários estão ganhando com isso, patrocinadores, patrocínio individual, a venda das jogadoras, que é uma coisa que vem acontecendo com frequência. Por exemplo, a Tarciane, né, que foi uma atleta que foi revelada no Fluminense, foi pro Corinthians, ela foi vendida por um dos maiores, uma das maiores vendas do Brasil, feminino, do futebol feminino, para fora, para os Estados Unidos. Então, hoje ela tá no Lyon, acho que é no Lyon. E então, tipo assim, a Tarciane é uma das jogadoras uma das maiores vendas então, tipo assim, hoje em dia o futebol feminino tá virando um produto, venda de ingresso, enfim, tá tentando se reiterar, né, para poder pagar os próprios custos. Não, o futebol feminino deixou de ser agora um custo pro clube e tá tentando cada vez mais, com essa visibilidade, com a ajuda de patrocinadores, tá tentando cada vez mais se manter. Isso é muito importante, né, para a modalidade. Sim, com certeza. Mas vamos lá. Hoje em dia, como é que você tá achando de... Hoje em dia não, você já tá há um ano e pouco. O que você tá achando do Rio de Janeiro? De morar no Rio, de estar no Flusão? Como é que tá sendo essa experiência? Cara, eu tô gostando bastante. Eu sempre gostei do Rio, né? Eu sempre vim pro Rio pra passear, tenho muitas amigas aqui. Sempre vinha pra praia. Eu gosto muito de praia, então sou suspeita pra falar. Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, não tem como. O pessoal fica me zoando aí, minhas amigas carioca, falando da Praia do Paulista, que é o Rio Tietê. Tem até música. Mas, pô, eu gosto bastante. Por isso mesmo que eu também tentei, assim, eu treino em Xerém, mas eu quis morar um pouco mais pra perto, pra poder também ter minha vida social, ir pra praia, ir pra Zona Sul, passear, enfim, ter minha vida também social. Então eu moro em Olaria. Eu gosto bastante também, que é Zona Norte. Em São Paulo eu também moro na Zona Norte. É um bairro bem parecido, assim, bem familiar pra mim. Gosto bastante de morar. E eu tô gostando bastante do Rio. Tá sendo muito... Gosto do calor. É uma coisa que no começo eu sofri um pouco. Aqui não falta. Hein? Eu não gosto de frio, gente. Eu não gosto de frio. Em São Paulo faz frio de verdade. E aí, quando eu vim pro Rio, eu sofri bastante. Porque eu cheguei aqui em fevereiro. Porra, tava um calor do caramba. Sofri bastante, mas depois eu acostumei. E é ótimo você sair sem ter que levar uma blusa. Isso aí é uma das coisas mais importantes aqui, que
o carioca é acostumado com calor, mas aqui choveu, tá calor, choveu, casaco, parece iglu. Não, O carioca tem disso. o carioca tem disso. Eu tô acostumando com isso, tá, cara? Porque eu tô indo pra São Paulo, tô voltando doente. Não. E o carioca, pô, fez 18 graus, fala que tá frio, faz caldo, Não, não pode. bota Aqui, casaco. aqui é tudo assim. Mas futebol combina com uma coisa assim que é muito importante, né? Que é música. Eu fiquei sabendo de um projeto aí que tá viralizado já há bastante tempo. É um símbolo, né, do futebol feminino. Começou com você, né? Me conta um pouco mais desse projeto Jogadeira. Fala como é que surgiu. E se você já sabe, você pensava, né, que fosse viralizar entre vocês, né, que já se conheciam, mas já passou na tua mente que poderia ter essa projeção? Não. Então, jogadeira, na verdade, na época que eu jogava no Centro Olímpico, em 2011, eu e a Gabi Kivitz, que é a coautora da música junto comigo, a gente fazia aquele pagodinho, aquele tradicional pagodinho no busão, no fundo do ônibus, ia pras viagens, a gente pegava a viagem de 4, 5 horas no interior de São Paulo. E aí a gente ia tocando, eu toco pandeiro, as meninas tocavam instrumento, a Gabi toca tantã. Aí a gente fazia um pagode no ônibus, tá? E surgiu, pô, de uma resenha, uma brincadeira, uma maneira totalmente despretensiosa. A gente falou, pô, vamos fazer um pagodinho pro futebol feminino? Porque não existia, né? Aí, vamos. Aí, uma zoeira. E na época, pra me manter, eu trabalhava de motogirl. Eu fazia entrega. Não entrega de comida, essas coisas. Eu trabalhava numa empresa onde eu entregava nota fiscal pra empresa e pegava o canhoto. E aí, nessa época, eu trabalhava de manhã, fazia entrega. De tarde, eu treinava no Centro Olímpico. E à noite, eu fazia faculdade, porque eu tinha bolsa na faculdade. E aí, cara, nessa brincadeira eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, não, vamos fazer a música. Aí eu batucando no tanque da moto, eu fiz a primeira frase da música, que é o refrão. Eu batucando no tanque da moto, veio na minha cabeça, qual é? Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Aí eu falei, caramba, mano, parei a moto. Peguei minha nota de serviço, anotei. E aí, beleza. Mas e pra lembrar o ritmo depois, né? Porque uma coisa é você... Os compositores sabem do que eu tô falando. Eu não sou compositora, gente. Eu sou jogadora. Então, tipo, eu escrevi... Mas canta bem. Eu escrevi e eu já fiz a melodia junto. Aí eu, guardei o papel. No outro dia, cheguei no treino e falei, Gabi, cara, olha isso daqui. Eu fiz o refrão da música. Ela, caraca, muito bom. Isso aqui já vai ser o refrão e tal. E aí, a partir daí, a gente começou a criar, né, versos. Ela, na mente dela, ela também tem bastante criatividade, porque ela namora um músico, que é o Kivitz, né? Ele é rapper. E aí, ele também, ela já fazia rima e tal, na zoeira, assim, no ônibus. Ela começou a fazer umas frases, eu fiz outras, a gente foi criando juntas, anotando, na nota de serviço mesmo. A gente pegou aquele papel... Começou a anotar, apagava, anotava de novo. A gente começou a tocar o pandeiro e cantar. E aí criamos a música. A música tem um início, meio e fim, né? Que é contando desde o nosso começo. Depois o meio, que era a época que a gente estava no Centro Olímpico, que a música foi feita em 2011. E até os dias que eram atuais, que era 2011. Que a música acaba, né? Fecha numa resenha ali, mostrando o empoderamento feminino, que a mulher... a música fecha num rapzinho que a Gabi criou, que fala sobre que a mulher pode, sim, fazer o que ela quer. Se a mulher quiser jogar, se a mulher quiser dirigir, se a mulher quiser fazer o que ela quiser, que a mulher pode fazer o que ela quer. E, cara, enfim, a gente criou a música virou um hino, assim, dentro do futebol feminino. Eu nunca registrei a música. A música ficou durante 7 anos sem registro, porque, a música era uma coisa nossa, era uma coisa de coração, era uma coisa que a gente fez pra gente, pra nossa resenha. Então, toda a resenha que tinha... Churrasco, a gente pegava os instrumentos, cantava Jogadeira. Não tinha nome a música, Jogadeira. Até 2019 a música não tinha nome, pra você ter uma ideia. E aí, enfim, a Gabi foi para os Estados Unidos, foi jogar lá, estudou lá, teve bolsa na faculdade, se formou. Eu fui pro Corinthians, enfim, tive essa minha trajetória que eu contei aqui. E aí, em 2019, ano da Copa do Mundo Feminina da França, a Gabi falou pra mim, Cal, vamos gravar a música, vamos gravar. E aí a gente correu atrás de registrar a música primeiro. Depois a gente gravou a música numa gravadora, né? Tudo de maneira, assim, independente. A gente
foi atrás de pessoas que eram amigos, enfim. E a gente conseguiu gravar a música no estúdio. Depois a gente fez um clipe, e aí eu consegui o campo lá do Corinthians, a fazendinha, dentro do clube, lá com a Cris, que era diretora do Corinthians na época. Chamei as meninas ali, pô, todo mundo assinou um termo, porque a gente não sabia, como você falou, né? Você tinha noção do que viraria? Não tinha. Não tinha. Não tinha. A gente achava que a música ia fazer um barulho, que a música já era legal, tipo, todo mundo se identificava, porque a música realmente ela conta a nossa história. Então, tipo, a gente achou que no futebol feminino, no nicho futebol feminino, a música faria um barulho. Eu tinha 17 mil seguidores na época, né, com Corinthians e tal. E a gente aproveitou um pouco disso também para poder divulgar a música. E aí várias meninas, várias atletas que eram do Corinthians, que estavam na Copa, a Érica, outras meninas, a Lelê, goleira, né? A gente, pô, falou pras meninas, canta a música lá e tal. Mas assim, todo mundo já conhecia a música. A Marta já pegou a cifra da música, já tocava a música no cavaquinho. As meninas, a Cristiane, as meninas já desciam do busão tocando lá na França, meio que... Aí tem amigas minhas, repórteres, as minhas ludibradoras, falavam pra mim, Cal, eu não aguento mais o qual é aqui na França. Porque tá todo mundo cantando essa música. Então a gente já sabia que, tipo, a música tava viralizada lá na seleção, que a música virou o hino da seleção. Aí já ficou muito feliz por isso. E aí a gente conseguiu, né? Eu chamei a Renata Mendonça, que na época ela trabalhava no Redação Sport TV. Chamei a Renata, falei, pô, tem uma coisa pra te mostrar. Aí ela, cara, isso é maravilhoso, vamos divulgar. Aí lançamos a música pelo Dibradoras, que era um blog, né, na verdade, na época. E depois no Redação Sport TV, aí lançamos a música em primeira mão na sexta-feira, que era na abertura da Copa. Não, vamos lançar. E foi uma correria do caramba pra poder. A gente tá com o clipe pronto no YouTube pra lançar a música na abertura da Copa. E aí na sexta-feira é isso. Aí a música já todo mundo postando, me marcando. E aquela coisa louca, ganhando seguidores. Aí no domingo foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo, 2019. E a Cristiane fez 3 gols, que é quem faz 3 gols. Foi uma coisa... 3 gols e pede música. Fez 3 gols e pediu a música no Fantástico. Aí bombou. Aí, tipo assim, na verdade, entre elas já estavam combinando isso. Mas, pô, quem faz 3 gols numa estreia de Copa do Mundo, né? Foi contra a Jamaica, a Cristiane meteu 3 gols, pediu a música no Fantástico, aí pronto. Aí viralizou. Aí, pô, no outro dia tinha gravadora me ligando. Ô, Cacau, tudo bem? Eu sou da Sony. Tipo... Falei, gente, calma. Eu tenho o jogo, tipo assim, eu tava em competição, nada a ver, eu não tinha ideia do que aquilo tava virando. Não fazia ideia, assim, foi um sonho, foi uma coisa muito, muito surreal, assim, cara. Depois de muito tempo foi cair a ficha do que realmente a gente tinha feito, assim, pra modalidade. Porra, eu fiz uma coisa que nenhuma jogadora fez. Eu fiz uma música que representasse todo mundo. Tipo, uma música que representasse futebol feminino. Então, pra mim, isso, assim, foi um sonho, foi gratificante. A partir daí, pô, participei de muitas entrevistas, de muitos programas, por causa da música, de entretenimento, de comunicação. Jogadeira trouxe uma parte muito boa, assim, pra minha vida, que foi participar de muitas coisas, deu muita visibilidade, patrocinadores, fiz propaganda... E também, querendo ou não, a gente, como tinha registrado tudo, como a música tava viralizada, mais de 1 milhão no YouTube. Então, isso também trouxe uma grana que eu nunca ganhei. Um extra, né? Então, eu comprei meu carro com o dinheiro da música. Um extra não, veio a grana. Aí que veio a grana, né? Não foi o extra, então. Porque eu não ganhava bem na época. Então, como eu tava falando aqui, então, eu ganhei mais dinheiro com a música do que com o próprio futebol. Já pode começar a canetar. Cara, eu comprei meu carro à vista com dinheiro da música. De um patrocinador, que era um patrocinador da seleção na época. Comprou a música pra poder fazer um comercial. E aí comprou os direitos autorais da música durante 1 ano. E aí isso daí deu uma grana pra gente. Pô, a gente ficou muito feliz, cara. Foi muito, muito legal. Foi incrível. Pô, top demais. E assim, é bom também, né, falar de patrocínio, que patrocínio, gente... Às vezes você que trabalha com o Instagram, né, tem a rede social, não só com futebol, com qualquer coisa, né, as pessoas acham que o Instagram, as plataformas dão dinheiro. Não são todas as plataformas que dão dinheiro, mas através da tua visibilidade, né, como você atua, você começa a ter patrocinadores e isso te alavanca, né, na parte financeira, né, sempre muito importante. Cara, top demais a ideia da música, né, parabéns mais uma vez.
E falando de patrocinador, né? O homem sempre tá bem cheiroso, né? Toda mulher gosta de perfume, cosméticos, tudo, né? Desse tipo de produto. Então aqui, ó, um dos nossos patrocinadores, né? Lochec Parfum. Né? Vou mandar um abraço especial para Adriana e Ney Vieira. Tá? Você que quer os seus produtos importados, perfumes árabes, tá? Pode entrar em contato, entrega em todo o Brasil, tá bom? Ó, inclusive mandaram um perfume árabe aqui, hein? Coisa boa, tá? Clube de Nui. Então tem aquele descontinho, tá? Só entrar em contato com eles, tá bom? E tamo junto. O que mais tem aí, Filipão? Ah, tem a Michele Cabral, né? Perícias judiciais, consultoria, tá? Especialista em construção civil e muito mais. Então você que tá precisando, já entra em contato. Todos os Instagrams, né, das nossos patrocínios ficam na bio do vídeo. Então já clica e acompanha. Tamo junto. Ó, aí é coisa boa, né? Aí eu vou falar de John Não Para, né? Onboard. Passeios de lancha, jet, lá em Niterói, você de todo o Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, já sabe onde ir com a sua família, né, com a sua esposa. Eu vou estar oferecendo a parceria aqui, né, pra Cacau também, daquele rolê de jet, não tem jeito. Aí sim. Tá? Super qualidade, super indico. Tamo junto. E assim, para finalizar com o pé direito, né, já te convido para uma segunda parte, que seria muito boa de resenha. Né? Com certeza, se você quiser entrar no meio da comunicação, vai dar super certo. E com certeza, pode ser que seja já um plano seu. Né? Sim. Queria que você me passasse, né, um plano do que você quer, né, para frente, daqui para frente. E o que você pode dar, né, de incentivo para as meninas que estão começando e se espelham em você, nas outras jogadoras, né, hoje no esporte feminino. Qual o principal conselho que você daria para quem quer começar a partir de agora? Cara, hoje em dia as mulheres podem, as meninas, né, as crianças, podem sonhar mais com o futebol feminino, como eu te falei. Hoje em dia uma menina liga a TV, tá passando na TV, na palma da mão, né, no celular. Instagram, tá aqui. Instagram, tem muita visibilidade. Então uma criança hoje pode jogar na escola, que hoje em dia vai ser normal mais uma mulher jogar futebol, uma menina jogar futebol, porque tem a fulana de tal, tem a Cacau, tem a Cristiane, ou tantas outras que a gente tá comentando aqui. Então, pode sonhar que vai dar certo. Eu torço muito para que o futebol feminino se desenvolva cada vez mais. Então, todo o conselho que eu dou para cada menina que sonha em ser jogadora de futebol, para que ela persista, insista, porque eu insisti muito quando era muito difícil. Hoje em dia que não tá fácil, mas tá um pouco mais fácil. Tá um pouco melhor, tem mais possibilidades, se dedicar, se esforçar e seguir esse sonho que vai dar certo. Esse é o meu conselho para as meninas. Ó. E né, sobre o que você falou. Plano futuro. Eu tô nos meus últimos anos de carreira aí, né? Eu me sinto bem, tô me sentindo bem jogando e tal, mas a idade chega também, a gente daqui a pouco tô pensando já, com certeza, no meu segundo plano, né, pós-atleta. A comunicação foi uma área onde eu me encontrei, eu cursei educação física, mas eu me encontrei na comunicação depois da questão da música e enfim, de tudo que eu já participei. Convites, programas e várias coisas que eu já participei. Inclusive um podcast é uma coisa que é um plano que eu e a Gabi a gente tem, né? Depois da jogadeira que a gente criou uma marca, né? Uma marca muito forte. Então acho que a gente tem que aproveitar isso. A gente já pensou também em projeto para o futebol feminino. Então tem muita coisa em mente aí. A gente vai estar pensando direitinho como que a gente vai fazer tudo. Mas eu também participei, né? Na Casa TV como comentarista. Então também é uma área que também eu gostei bastante, é muito legal. Mas a área da comunicação é uma área onde eu quero trabalhar. De repente ter um programa. Eu quero trabalhar com o futebol feminino. Bastidores do futebol feminino. Isso é uma área onde eu me encontrei, onde eu quero estar. Eu acho que tenho também muito conhecimento dentro do futebol feminino. Conheço muita gente. Então eu acho que vai dar certo. Daqui a uns anos aí, ainda vou jogar ainda. Vocês vão me ver ainda jogando bastante. Mas o meu pós-carreira vai ser na área da comunicação, com certeza. Não, e com certeza o que você escolher, né, já é sucesso. Né? Você é uma pessoa... o pouco que eu pude perceber é super iluminada, muito profissional, né, e guerreira. Então, se você não desistiu até hoje, o que você tocar vai virar ouro, pode ter certeza. Se Deus quiser. E o que eu puder ajudar também, isso né, aí.
pode contar comigo. Inclusive, eu quero a parte 2. Tá? Eu vou tentar trazer uma amiga tua também, jogadora, para poder bater essa resenha. Bater resenha, Porque, assim, o futebol é a paixão do povo, né, brasileiro, mundial, né? E, assim, é importante ver esse crescimento, mas eu acho que deveria estar muito à frente, né, o futebol feminino, vendo aqui de fora. Né? E não só o futebol feminino, como todos os esportes, né, e todas as profissões. Né? A mulher, ela precisa, né, ser vista como ela é, né? Grande. Não só, poxa, futebol é coisa de homem. Não. Qualquer coisa, você mulher, onde você quiser estar, é o teu lugar. Só escolher, ir atrás, que vai dar certo. Isso aí. E é isso. Essa resenha foi maravilhosa com a Cacau. Já te convido para a parte 2. E para terminar do jeito certo, eu quero agradecer a todo mundo do Clube do Maricá. Né? Me mandou um presentinho. Né? Não posso esquecer. Senão eu ia tomar aquela chamada aí no estádio. Ó, quero agradecer, tá bom? Muito obrigado. Vou mostrar aqui a camisa. Espero que seja G, hein? GG, hein? Vem com P não, hein? Pelo amor de Deus. Porque a minha vai ter que enquadrar. Não, mas a sua já tá no quadro. E vai estar aqui no podcast. Todos os podcasts vai estar ali. Essa aqui já é pra uso. Aí, ó. Pô, bonita, sim, hein? Bonita. Bonita, hein? Essa aqui, ó. Mandar até um abraço pra todo mundo lá na Pelagem de terça-feira, que vai me ver lá usando. Só agradecer, cara. Muito obrigado, tá? Pela sua presença. Né? Contar um pouco da tua trajetória, que com certeza, se você for parar pra falar todos os acontecimentos, vamos ter que ficar aqui umas 2, 3 horas, isso aí por alto, tá? Muito obrigado mesmo por aceitar um convite, né? Você que tá sempre postando nas suas redes sociais, né? Suas participações, né? Como Cazé TV, locais tão grandes, né? E você humildemente veio aqui, né? No nosso projeto que tá bem no início, né? São meses, mas assim, fica a minha gratidão mesmo, tá? Espero que todo mundo aí acompanhe. Quem não segue ainda a Cacau, vai seguir agora no Instagram também. Qual o teu arroba? Cacau Fernandes 13. Aí, Cacau Fernandes 13, tá bom? E, claro, aquelas parcerias que vai surgir, eu vou te mandando, tá? Só agradecer. E esse foi mais um podcast. Quer mandar um alô pra alguém? Alguma coisa? Não, só quero agradecer mesmo o convite. Que bom que deu certo e tomara que... E obrigada pelo espaço pro futebol feminino. É disso que a gente precisa, que mais pessoas divulguem e deem espaço pro futebol feminino, para ele crescer, para ele se desenvolver, que venham mais jogadoras no seu podcast. E é isso, muito obrigada. Fica aqui o meu convite. Você, jogadora, né? Pode mandar mensagem aqui, ó, a casa de vocês, tá bom? Não só o futebol, como qualquer esporte. Tamo junto, tá? Abraço, até o próximo.